Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, chegando pela Band em todo o Rio Grande do Norte e em qualquer lugar do mundo onde tiver internet. E você pode assistir sempre, tanto esse como os outros programas, no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Vai lá, clica, se inscreve para você conhecer e ficar melhor informado com entrevistas, comentários, notícia e opinião para você, nosso telespectador. Hoje estamos aqui no IFRN, vamos conversar sobre filosofia, né, que é muito importante para todos nós, exercitar o pensamento. Muita gente acredita que é coisa só para acadêmicos, mas será que você que está nos acompanhando pode conversar, pode discutir, pode praticar filosofia? Professor Pablo Capistrano. Então, geralmente existe essa ideia, né, de que filosofia é algo muito difícil, é algo muito impenetrável, que é assim um clube de eleitos, né, que apenas essas pessoas que têm acesso uma elite intelectual. Uma elite intelectual. Então, isso, de certa maneira, é um mito sobre a filosofia, né, porque a filosofia ela foi construída numa época por pessoas que viviam no mundo público, né? Por exemplo, Sócrates era um cara que dialogava com as pessoas na praça do mercado. Ele não era um sujeito no meio do povo, discutindo com as pessoas, né? Não era uma pessoa trancada, escondida na biblioteca, sem contato com o mundo lá fora. Essa ideia do sujeito encastelado, né, numa academia, cercado de livros e tal, é uma coisa muito mais do século XIX para cá. A filosofia sempre existiu nos espaços da vida cotidiana, né? E as pessoas se faziam filósofos a partir do contato com outros filósofos e da conversa com esses filósofos. Essa é a tradição, né? Então, existe meio que um preconceito em relação a esse tema, né? Isso não significa dizer que a filosofia não tenha termos técnicos, não tenha um certo que você não precise estudar a filosofia, né? A filosofia tem uma tradição, você tem 2000 anos. Como qualquer área de conhecimento, né? Você precisa conhecer, estudar, se aprofundar. Eu digo muito que é como o sujeito não pode aprender a fazer uma equação de segundo grau antes de saber somar, dividir e multiplicar, né? Então são etapas, né, que você precisa passar. São estágios. Estágios, exatamente. Muito bem, o professor Pablo Capistrano, professor do IFRN, também escritor, filósofo e autor desse livro que é Simples Filosofia, a história da filosofia em 47 crônicas de jornal, mostrando para você que está aqui nos acompanhando. E eu peço que o professor Pablo compartilhe um pouquinho com o nosso telespectador de onde surgiu a ideia de escrever esse livro. Bem, na verdade, a ideia do livro surgiu depois de eu ter sido convidado, né, pelo pessoal do finado, o Poti, né, do jornal Diário do Natal, Poti, do Grupo Diário do Natal, que saía nos domingos, a assinar uma coluna chamada Pop Filosofia, né, que era justamente uma tentativa de eu falar sobre a história da filosofia dentro de um formato de crônica de jornal. Porque essa era uma ideia que a gente teve no sentido de que a crônica, que é um tipo de texto muito próximo do jornalismo, ela não tinha sido usada ainda para o suporte da filosofia. Você tinha crônica política, crônica de futebol, crônica de todos os tipos, literárias, mas a filosofia ainda não existia uma crônica da filosofia, né? Não nesse formato de jornal. Então, o Yuri Borges, que na época trabalhava no Diário, né, ele me deu esse convite, ele lançou esse desafio. Então surgiu a coluna, a gente publicou durante mais de um ano, e quando a coluna fechou, e a minha ideia era contar a história da filosofia até os dias de hoje, semanalmente, em fascículo semanal, como se fosse uma espécie de folhetim. E aí quando a gente fechou esse período, surgiu a ideia de publicar na revista, na editora Rocco, que na época eu estava publicando pela editora Rocco, e o livro saiu então em 2009, que é a coletânea dessas crônicas, né? Fazendo um passeio aí desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, passando por nomes como Santo Agostinho, Aristóteles, Kant, Hegel, Karl Marx, todos esses caras aí, a gente fala um pouco sobre eles, né? Maravilha. E o que significa para você conhecer, praticar e ensinar filosofia? Olha, ensinar filosofia é tentar fazer com que as pessoas cultivem o hábito da liberdade, né? Eu acho que... Liberdade de pensar. De pensar. Uma das coisas que eu costumo dizer aos meus alunos é que não acreditem em mim. Eu sou filósofo, não profeta. Se um filósofo tenta agir como um profeta,
ele está Que doutrinando diz o futuro, você. E que tenta doutrinar você. Dizer que tal caminho é certo. É certo. Na verdade, a gente... Descubra a verdade por si mesmo. a gente tenta estimular as pessoas a pensar por elas. E não dizer a elas como elas devem pensar. Isso é uma diferença entre o filósofo e sei lá, uma espécie de picareta que pode ter por aí com um jeito de filósofo. Né? Como é que a filosofia, professor Pablo Capistrano, pode ajudar a quem está nos acompanhando nesse momento, assistindo no seu celular, no seu smartphone ou assistindo na televisão? Como é que a filosofia pode ajudar as pessoas que todos os dias no seu telefone e na televisão recebem informações como pílulas já prontas que a pessoa engole, não processa, né? E já acaba reproduzindo aquela informação nesse mundo de rede, de mídia social principalmente, que com aqueles memes é tanta informação que já vem pronta e as pessoas só fazem repassar, né? Como é que a filosofia pode ajudar nesse contexto que a gente está vivendo? Eu acho que existem duas dicas fundamentais, uma de Sócrates, outra de Kant. A de Sócrates é: tenha consciência da sua própria ignorância. Saiba que você sabe muito menos sobre as coisas do mundo do que você imagina que sabe. Então é preciso você desconfiar das verdades prontas. Isso é uma coisa que Sócrates ensinou. E a outra coisa, que é o que Kant nos ensina, é que a gente precisa ousar fazer uso do nosso próprio entendimento. E ousar fazer uso do nosso próprio entendimento é submeter aquelas verdades que nós consideramos sagradas à crítica. A gente precisa aprender a criticar aquilo que a gente pensa que é correto. Isso é muito importante. E a filosofia auxilia o questionamento, seja de verdades tidas como absolutas, muitos conceitos que as pessoas defendem, ou a maioria defende, e a gente pode dizer que a filosofia auxilia também nessa área? Sim, ela desconstrói certas ideias que aparentemente são fortes e que as pessoas aderem a elas, muitas vezes sem fundamento, quanto ela também constrói outras ideias. A filosofia também, porque as pessoas pensam, a filosofia é só crítica, é só destruição. Não, a filosofia também tem um lado construtivo. Não existiria, por exemplo, religião cristã sem a filosofia. O cristianismo, por exemplo, que é a religião, digamos, hegemônica do país como o Brasil, ela é produto do esforço filosófico de pessoas como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo e tantos outros que se dedicaram a formar as bases filosóficas desse pensamento. Então, a filosofia, ela constrói ideias e ela desconstrói ideias. E esse movimento de construir e desconstruir é que faz com que a gente evolua como ser humano, né? A filosofia perpassa o tempo, transpõe os séculos, o pensamento filosófico. Seria isso que pode fazer com que a gente diferencie o que é uma simples reflexão pontual do que é filosofia? Perfeito, isso é um detalhe da filosofia. Né? Por exemplo, uma vez eu escrevi num texto que Heidegger, que é um filósofo alemão, seria o maior filósofo do século XX. E aí o meu orientador disse assim, vamos esperar 1000 anos para saber se isso dá certo? Então, o tempo da filosofia é de milênios, né? Quando você fala de filosofia, você fala de um conhecimento que tem 2000 anos. Então, ela tem uma tradição que perpassa séculos e séculos, gerações e gerações, né? Não é uma coisa instantânea e momentânea. Isso é uma característica interessante. Aquele que a gente chama de clássicos, né? Que perpassam o tempo, exato, né? E, por exemplo, o pensamento de um filósofo como Platão, que escreveu no século IV a.C., traz reflexões tão atuais quanto um cara que está escrevendo hoje. Então, assim, isso é uma reflexão que cabe no dia de hoje. Sobre o que é o bem. Que maravilha. Sobre o que é o bem, sobre a política, como nós devemos agir para viver bem em conjunto, que é a reflexão pelo caminho da política, né? Exato. Mas hoje a gente vive num momento de negação da política. Aliás, de negacionismo de tudo quanto é tema, né? Existe de negar que a Terra é redonda. Existe um anti-intelectualismo, né, que está muito forte, negando ciência, negando pensamento, que é muito preocupante, né, para a nossa sociedade. Sem dúvida, muito preocupante e, lamentavelmente, tem muita gente boa que embala nesse caminho, porque é o caminho do achismo. Eu acho que é verdade, então simplesmente, se você acha que leite com manga mata, não é? Então para você aquilo vai ser verdade, mas não é assim. O médico, quem estuda, sabe que leite com manga não mata.
Mas a gente tem que ter muito cuidado, de fato, com essa história de acreditar em tudo aquilo que dizem. É importante beber de informação nas referências, né? Sobre filosofia, escutar o que o filósofo tem a dizer, na política, o que é que as pessoas que estudam política têm a dizer, na medicina, na nutrição, porque tem muita gente dando conselho de nutrição e vários outros temas, sem ser uma pessoa com conhecimento específico na área, né? Há muita dificuldade hoje, devido ao excesso de informação, você fazer uma triagem do que é que tem fundamento e do que é que não tem fundamento. E como as coisas circulam muito rápido, tudo é muito instantâneo, as pessoas tendem a aderir àquela ideia que mais agrada a elas. Então existe hoje uma tentativa de você se satisfazer com aquela ideia, em vez de você buscar uma ideia que seja mais próxima de uma correção, de uma verdade, você acaba pegando aquela ideia que mais lhe agrada. Então isso gera um efeito no debate público muito complicado. Porque as pessoas se apegam a essas verdades, se radicalizam e muitas vezes não há espaço para o diálogo. E o diálogo ele só prospera quando a gente consegue suspender provisoriamente a nossa verdade para ouvir a verdade do outro. E ouvir tem sido uma dificuldade gigantesca nos dias atuais. Muito você difícil. não consegue ouvir. A pessoa começa a dizer seu ponto de vista, mas antes de você concluir o que você tem a dizer, a pessoa já está com a barreira formada, querendo impor a forma de pensamento dela. E até os dois podem estar errados, né? De repente. Né? Exatamente. Uma coisa interessante, Pablo, você como professor de filosofia, conhece da filosofia e da política também, sabe que passamos por gerações onde se dizia política, futebol e religião não se discute. Eu sempre gostei de dizer que discute sim, mas política se discute de um jeito, futebol discute de outro, religião de outro. Mas hoje parece que está tudo misturado. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, né? Está se tratando a política como futebol, está futebolizada. Existe um... Né? Existe, você é de um time, eu sou do time, então exatamente. Tudo que o seu time fizer de certo ou de errado, eu vou apoiar. Eu vou ser contra, e o que o meu time fizer de certo ou de errado, eu vou apoiar. Política não é lugar para torcida, é lugar para reflexão. Torcida é para estádio de futebol. Exatamente. Torcida é para estádio de futebol onde só tem emoção, não tem razão. É como diz, na política não cabe torcida, cabe reflexão, análise. Né? Então Perfeito. Você precisa ter análise. E aí é muito difícil você ter análise hoje nas circunstâncias emocionais em que as pessoas se envolvem com seus próprios discursos. Né? Eu acho que, na verdade, Robson, o que existe é um apego emocional ao próprio discurso. As pessoas estão apegadas à própria fala, sabe? Que detalhe, não é nem a própria fala, são falas fabricadas distribuídas através de redes, mídias sociais, de televisão, de meios de comunicação, porque você concorda. Exatamente. Então você se abraça, se agarra naquela ideia e defende ela até o fim, mesmo que esteja errado, por uma questão até de ego, de não querer admitir o próprio erro. Exato. E isso inviabiliza o diálogo, implica na dificuldade do exercício da política, e é só pelo caminho da política, da democracia, que a gente consegue enfrentar os problemas que temos no dia a dia. Isso bloqueia a imaginação, porque você não consegue pensar algo diferente para a sua sociedade. Você fica preso àquelas chaves já tradicionais, né, esquerda, direita, liberalismo, comunismo, não sei o quê, e você não consegue pensar coisas novas para o futuro, porque você está preso nessa chave. É como se só existisse Flamengo e Vasco, existem tantas outras coisas. Exatamente. Né? Tantos outros pensamentos, times, ideias a serem debatidas. Ô Pablo, qual foi a parte desse seu livro que você certamente gostou de tudo porque fez o próprio livro, mas tem algo que você gostaria de destacar, que foi um pensamento pelo qual você tem muito carinho e compartilha com o nosso telespectador nesse momento? Eu acho que assim, a parte que mais me toca é quando eu descrevo como eu resolvi começar a escrever esse texto, né? Porque uma vez um professor meu, quando eu comecei a escrever em jornal, porque antes de escrever essa coluna eu já escrevia artigos em jornal, e um dos meus professores me encontrou lá na Universidade Federal um dia de chuva, o dia que estava chovendo, estava aquela lama lá no setor 2, né, aquela coisa toda, e ele me perguntou: e aí, Pablo, desistiu mesmo da filosofia? Resolveu virar jornalista? Com um desdém assim, né, em relação a isso. E aí eu disse, caramba, por que será que existe essa diferença entre jornalismo e filosofia? Será que são tão incompatíveis? Será que eu não poderia trazer para dentro de um jornal alguma reflexão? Então aquilo me fez como um desafio. Ou seja, será possível escrever sobre temas complexos de maneira simples,
que a maioria das pessoas entenda, porque o jornalismo precisa ter essa simplicidade. Sem dúvida. Né? Então, para mim, isso foi o mais tocante do livro, esse esforço que eu tive. De fato, e aí pode ter certeza que é o mais importante, porque qual é a importância de todo o conhecimento, qual é a utilidade de todo o conhecimento que é produzido? É fazer com que ele seja acessível a maior quantidade possível de pessoas. Senão ele morre na prateleira da universidade e do que é que valeu toda uma vida, toda uma história de pesquisa, né, e do conhecimento que ficou interrompido ali. Né? Então vamos disseminar. A entrevista é muito bacana, eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. No nosso Boa Tarde Cidadão, está aqui Pablo Capistrano, Simples Filosofia. Agradeço a sua presença e lhe deixo um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. E, por final, diz onde as pessoas podem encontrar seu livro. Bem, o meu livro está à disposição, né, em sites da internet, Amazon, Saraiva e nas livrarias da cidade. Né? Assim, você pode encontrar ou pedir por encomenda. É um livro que está ainda em circulação, né, no mercado. Maravilha, obrigado, Pablo. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão.